Olá, mundo. O tema da aula de hoje é a interação com o usuário. Eu vou discutir os mecanismos mais comuns de entrada e saída de dados, ou seja, como que o programa vai perguntar uma informação para o usuário e como que mesmo programa pode depois responder, mostrar alguma imagem, uma mensagem na tela, gravar em um arquivo, coisas desse tipo. Então a gente vai aprender, na verdade eu vou repassar, porque várias dessas funções eu já mostrei para vocês. A gente vai aprofundar um pouquinho nesse conhecimento de interação com o usuário via linha de comando. Então eu vou discutir um pouquinho sobre a função input, para ler entradas do usuário. A gente vai falar também sobre a função print, que é a função responsável por mostrar alguma coisa no terminal. E eu vou aprofundar um pouquinho nessa função, mostrar algumas funcionalidades adicionais, alguns detalhes do funcionamento do print, maneiras de formatar os dados de modo mais preciso. Por exemplo, eu posso controlar o número de casas decimais de um número, posso controlar é, alinhamentos e coisas desse tipo. E isso vai abrir algumas portas para a gente conseguir fazer scripts de Python com interação com o usuário, que pergunte coisas para o usuário e responda em função do que o usuário digitar. Tá? E no finalzinho eu vou dar alguns exemplos de como lidar com arquivos. Vocês vão ver que os conceitos básicos não são necessariamente muito novos. E eu vou discutir um formato específico de arquivos chamado JSON, que é muito popular na web e também é utilizado para armazenar informação, mesmo num contexto desconectado. Mas enfim, eu vou começar com um exemplo de um programa simples que calcula a sequência de colates para o número 42. Então, quando eu executo, ele mostra essa lista com a sequência. E é lógico que tem uma inconveniência grande aqui. Se eu quiser mudar esse número, eu preciso mudar o código, executar de novo, e então só funciona. É, é sempre meio inconveniente, só funciona se a pessoa que for utilizar o programa tiver um mínimo de conhecimento de Python, né? Não fique intimidado com essas linhas e não sabe o que fazer com ele. Na prática, a gente quer perguntar para o usuário qual que seria o número e ele vai, em função da resposta do usuário, mostrar alguma coisa aqui, né? Vai inicializar essa variável de acordo. Então, como que faz isso? A função mais comum ou mais utilizada para perguntar algo para o usuário é a função input. Quando eu executo a função input, ele pausa a execução do programa e fica esperando o usuário digitar algo, digitar uma linha de texto qualquer. Quando eu dou enter, quando eu termino a linha, a função input retorna para o programa o valor que a pessoa digitou. Não sei por que corrompeu esse aqui, que estranho. A função input, então, ela permite que esse valor seja salvo numa variável. Vamos salvar. Ele sempre salva como uma string, tá? Que é a string que eu digitei originalmente. E depois eu posso fazer o que quiser com aquela string. Normalmente, a gente vai usar a função input passando uma mensagem. Algo desse tipo, por exemplo. Digite um texto, dois pontos. Eu gosto desse truque de deixar um espaço no final da string para que o cursor fique aqui um espaço de distância dos dois pontos ou do sinal que a gente queira usar aqui, né? Só para ficar um pouco mais bonitinho, mais legível. Então vamos digitar um texto, e ele salva isso numa variável e eu tenho essa variável na forma de string. Notem o seguinte, se eu quiser um número, eu digito o número 42 e ele salva o número na forma de string. Isso não é ideal. Por exemplo, eu não consigo fazer operações com esse número, né? Quando somos dois, ele trata como string, ou seja, ele faz a concatenação dos dois números. Isso não funciona para operações matemáticas, né? Toda operação que eu fizer envolvendo uma string e um número vai dar erro. Toda operação numérica desse tipo. Ótimo. Então, o input sempre retorna uma string, então tem essa simplicidade, mas às vezes a gente não quer uma string, eu preciso converter essa string para um valor apropriado. Nesse caso aqui, digitar um número, talvez a maneira mais fácil de fazer a conversão é envolver o resultado dentro de uma chamada da função int ou float, dependendo do tipo de número que a gente estiver interessado. Então, se eu quiser casas decimais, coloco float, se não quiser, coloco int. E agora, talvez eu chamar de x, não de st, só para... Agora o meu x é um número, eu posso fazer operações matemáticas normalmente com esse número, certo? Isso já é o suficiente para modificar esse código do Collatz para que ele seja realmente interativo. Então vamos perguntar aqui, né, o número vai ser sempre um inteiro. Eu vou ser um pouco mais objetivo, já pedi a variável n. Quando executa, ele pede n, eu digito o número que eu quero calcular a sequência, e ele roda com aquele número. Eu posso trocar de variável, que, sei lá, não preciso refazer o código. Calma, um número mais bonitinho. E para cada número ele calcula uma sequência nova.
Ótimo. Então, eu já sei perguntar coisas para o usuário. E se eu digitar algo inválido, um número inválido, ABC, que não é um número, ou um número válido, mas com um lixo no final, também não é um número. Ele interrompe a execução com erro. Isso não é ideal, principalmente se o seu programa rodar durante muito tempo e o usuário digita tudo certinho durante meia hora e aí uma hora vacila, coloca algum erro no número, coloca um sinal que não vale. E o programa trava e perde todas as informações. Não é ideal, né? Então, que a gente pode fazer para resolver ou aliviar esse problema? Eu posso criar uma função que valida a entrada do usuário. E como que faz isso? Então, essa ação de ler número, passando uma determinada mensagem, eu vou codificar inicialmente com esses meus comandos originais. Return do int do input da mensagem. E do jeito que está, não faz nenhuma diferença com relação ao código anterior. Tá? Então, se eu executar com o número errado, ele continua dando erro. Mas agora a gente pode trabalhar nessa função ler número e tentar deixá-la um pouquinho mais especializada. Tem várias maneiras de validar o número. Eu posso usar métodos de strings para descobrir se essa string realmente corresponde ao número válido. Então, por exemplo, quero ver se ela só é composta por dígitos. Tá? Se for composta somente por dígitos, eu retorno a string. Caso contrário, aqui eu sei que ela é inválida. Eu tenho que pedir para o usuário digitar um número válido. E depois eu tenho que retornar alguma coisa. O que a gente vai retornar? Tem duas opções. Eu posso inventar um número padrão, caso o número seja inválido. Isso quase nunca é uma boa alternativa. Eu posso pedir para o usuário digitar um outro número novamente, chamando a função ler número de novo. Eu mando chamar ler número de novo e ele vai, se a função for bem sucedida, vai retornar um valor aqui nessa linha também. Ela vai retornar um valor aqui e esse valor que ela retornar, retorna na linha 7 novamente. Então vamos ver. Agora ele não quebra. Digite o número válido. Ah, ótimo. Ficou bem melhor. Tá? Então, agora em todos os momentos do meu código que eu precisar ler um número, eu posso usar a função ler número ao invés de usar aquela versão mais frágil do int do input da mensagem. Que aquela só funciona se o usuário for um usuário perfeito, que digita sempre os números da maneira correta. Essa solução ainda tem um bug. Um bug que não é importante no caso do Collates, mas enfim, para outras situações pode ser importante. -1, ele não reconhece como um número, porque menos, o sinal de menos não é um dígito. Espaço 42, também não reconhece como um número, porque eu coloquei um espaço aqui, mesmo que faça sentido descartar esse espaço. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou trocar a estratégia. Em vez de explicitar o padrão, que é algo mais difícil do que parece, porque existem várias pequenas variações que deveriam ser toleráveis, tipo, colocar espaço antes no final do número, os sinais, o sinal de mais explícito, talvez tudo isso fosse aceitável. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ensinar um comando novo de Python para vocês, que é o try except. Como que funciona o try except? Depois eu vou discutir mais a fundo numa aula mais para frente. Mas é um comando que para lidar com erros. Try recebe um bloco de código, você pode executar várias linhas de código aqui. Se for bem sucedido, acaba aí. Ele termina de executar aquelas linhas de código e passa adiante. Nesse caso aqui, retorna o valor da função. Então, eu vou tentar aplicar a função int na string. Caso dê problema, caso dê algum erro, o Python entra no bloco except. Geralmente, a gente deveria falar que tipo de erro que eu vou lidar no bloco except. Você pode fazer um bloco except para cada tipo de erro. Então, eu tenho que descobrir que tipo de erro que acontece quando eu retorno um int de uma string inválida. Então, primeiro eu vou comentar aqui, vou executar de maneira otimista para descobrir qual que é o erro que o Python mostra quando eu tento converter uma string que não é um número, para int. Então, ABC, ele dá um value error. Então, eu vou copiar esse value error e colocar no meu bloco except, value error. Então, o comando funciona assim, tenta fazer isso, se der um value error, faz isso, e eu poderia colocar outros erros aqui, se der um type error, faz aquilo, e assim por diante. Tá? Então, eu consigo definir quais erros eu quero tratar, e se der um erro que não aparece nessa lista, o Python passa esse erro adiante e quebra o seu programa. Tá? Então, isso aqui funciona de maneira mais robusta. Eu posso digitar números negativos, que não geram sequência de Collates, mas enfim, eu posso também digitar
um espaço, posso digitar números com aquela notação do Python separador de milhares, então 1.000.000 na sequência de colates. Ele gera essa sequência enorme aqui, certo? Então, tá aí. Isso é uma maneira mais robusta de lidar com esse problema. E eu ainda posso generalizar essa função fazendo o seguinte. Eu posso passar um argumento opcional, tipo, ter número, vamos chamar em português, tipo, que por padrão é a função int, certo? Mas e se eu quisesse falar que o tipo é float? Ah, que legal. Ele vai retornar um n float. Porque na hora de fazer a conversão, ele vai usar a função float ao invés da função int. A função int é padrão. Se eu não passar nada, ele usa int. Se eu passar alguma coisa, ele vai usar float, mesmo se eu digitar um número inteiro. Tá, é óbvio que eu não vou usar isso aqui nesse problema específico, mas é um truque para não precisar criar uma função ler int, outra ler float e outra ler complex, e, enfim, e assim por diante. A gente pode generalizar um pouquinho e, e, e criar, como chama, né, e usar funções, e deixar essa função mais flexível, passando uma função de conversão específica. Posso até trocar, digite um valor inválido, um valor válido, porque se eu quiser usar essa função para ler coisas que não são números e usar a função de conversão correspondente, ele ainda vai funcionar. Tá? Então esse é o truque para ler o input, para usar o input. Então o input, só recapitulando, retorna uma string com o dado que o usuário digitou, com a linha que o usuário digitou, mas para várias aplicações o input sozinho é um pouco primário. Né? Ele funciona bem se você quiser salvar um conteúdo que é realmente textual, mas se você quiser que a entrada do usuário seja né, algo como um número, um booleano ou algo assim, normalmente é necessário fazer um tratamento melhor para isso. Tá? Esse aqui foi um exemplo de uma maneira bem típica de fazer esse tratamento, validação da entrada do usuário, tá? Usando essas funções recursivas. Tá, então eu também falei sobre a conversão de tipos, né? Porque basicamente o input vai retornar sempre strings, então eu preciso converter para o tipo que eu quero. Se o tipo for uma string, está ótimo, não precisa fazer mais nada, mas se não for uma string, por exemplo, um int, eu preciso aplicar a função int ou a função correspondente. Eu vou dar mais um exemplo aqui de conversão, que é o seguinte. Por que eu fiz isso? Eu vou reorganizar esse código, colocar essa lógica dentro da função collates, que retorna uma sequência. E agora eu vou mudar um pouquinho a lógica do meu programa. Eu quero criar uma função que lê vários números. Como que a gente faz isso? Primeiro eu tenho que definir qual padrão que o usuário tem que usar para digitar os números. Então vou trocar já a mensagem para números. Vou já chamar essa função de ler números. Eu vou criar aqui em cima. Eu vou já fazer essa função, tá certo? E o nosso programa vai ser basicamente isso. Ele vai ler os números, salvar numa lista de números, de n's. E para cada número, eu vou aplicar essa função collates. Então, for n em n's, para cada número. Aí eu vou imprimir o n e fazer isso aqui, ó. O n e a sequência de collates correspondente. Tá? Essa sequência, só para deixar a coisa mais interessante, ela seria collates de n. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso omitir, posso converter isso aqui para string e tirar os colchetes, só para ficar mais bonitinho. Para tirar os colchetes eu faço um fatiamento. Tiro o primeiro elemento e tiro o último. Tá? Essa é uma maneira de fazer isso, tem várias, mas essa eu acho legal. Então, eu preciso ler números. Como que a gente faz isso? Vai ser algo parecido com isso. Eu poderia até fazer algo assim. Mas no lugar de tipo, aqui seria uma função que converte uma string para uma lista de números. Eu vou criar essa função aqui. E basicamente, como é uma função auxiliar, eu vou dar esse nome estranho aqui. String para lista números. Ou num LST. Pode ser lista de números. Tá? Ela vai receber uma string e retornar uma lista de números. E eu posso usar essa função como minha função de conversão. Ou seja, eu posso fazer retornar ler número, faço uma mensagem, e o tipo vai ser essa função string num list. Tá? O que ela faz? Eu tenho que pegar essa lista de números, vou começar com uma lista vazia. E a gente pode fazer o seguinte, para cada número, para cada n, na string original, .split, eu vou dividir nas vírgulas. O que a gente faz? Eu pego esse lst e adiciono o int do n.
E aqui eu vou retornar a lista no final. Se o número não for um inteiro válido, ele vai dar um value error, que vai pedir para a função ler número se executar novamente. Tá certo? Olha que interessante. Então vamos lá. Vamos ler os números. 1, 2, 3. Então aqui ele calcula a sequência de colates para o 1, para o 2 e para o 3. Se eu colocar algo errado aqui, ele pede para digitar um valor válido. E eu tenho uma certa flexibilidade. Posso botar, sei lá, um número, sinal positivo explícito, posso colocar separadores, representações diferentes de números em Python. Opa, não gostou não. Qual que ele está reclamando? Ah, ele está reclamando dos espaços. Então tem que fazer mais algo aqui, né? Eu tenho que tirar os espaços. Então vamos colocar strip. Tá, agora funciona. Tá, ele passa vários números e imprime a sequência para todos esses números. Alguns números a sequência é bem grande, mas enfim, é a vida. Tá certo, gente? Então quando eu tiver que ler um valor mais complicado, por exemplo, ler uma lista de números, todo mundo na mesma linha, eu preciso fazer operações com strings. É um pouquinho chato, um pouquinho complicado, então, por exemplo, nesse caso eu precisei dividir a string nas vírgulas, converter cada fragmento num número, tirar espaço, são coisas que aparecem com certa frequência nesse tipo de operação. Né? Então, beleza, aqui eu dei algumas opções sobre a função collates. Eu vou criar um outro projetinho aqui. Fechar esses terminais. Porque agora eu quero falar do print e não do input. Print vocês já estão acostumados. Se der print qualquer coisa, ele vai imprimir essa coisa. Qualquer coisa pode ser qualquer tipo Python. Pode ser uma lista, pode ser um dicionário, pode ser uma função. Posso dar print de print se eu quiser. E ele mostra que é a função print. Ele mostra, né, no caso, uma representação daquele objeto. Essa é a forma básica de usar o print. Eu também posso imprimir várias coisas ao mesmo tempo. Vários números, misturando com funções, string e assim por diante. Então ele imprime várias coisas na mesma linha. Às vezes a representação quebra a linha, mas enfim, se não quebrar, ele coloca um objeto do lado do outro na mesma linha. Então eu posso imprimir várias coisas ao mesmo tempo. E por padrão, Python coloca um espaço entre cada elemento que está sendo impresso. Mas vamos perguntar para o IPython qual é a documentação do print. O que tem a mais aqui? Esses 3 pontinhos está falando que o print aceita qualquer número de argumentos. Então você pode passar 1, 2, 3, quantos você quiser, inclusive 0. Posso dar um print vazio, ele simplesmente imprime uma linha vazia. Isso às vezes é útil para fazer uma quebra de linha, por exemplo. Tá? Então, pode passar qualquer número de argumentos, ele vai imprimir todo mundo. E tem uns argumentos opcionais. Esse aqui, sep, end, file, flush. Eu vou explicar cada um deles. Como o print é uma função muito importante, é bom saber como ela funciona com um pouquinho mais de detalhe. Tá? Sep serve na situação onde a gente vai imprimir mais de um objeto. Por exemplo, aqui, print 1, 2. O sep é o separador que o Python vai usar para separar um do outro. Se eu falar que o separador são 3 tracinhos, ele vai imprimir primeiro argumento, 3 tracinhos, segundo argumento, e assim por diante. O valor padrão de sep é uma string com um único espaço. Eu posso separar por quebras de linha, posso separar por nada, deixar os dois objetos grudados. Posso separar por basicamente o que eu quiser. Qualquer string aqui funciona como separador. Então, nesse caso, 1, qualquer string 2. Tá, lógico que o Python vai usar o número de separadores necessário em função do número de argumentos. Então, esse é o papel do sep, separar os argumentos. Ele só tem importância quando eu chamo string com mais de um argumento. Se eu tiver um único argumento, não vai fazer diferença nenhuma. O próximo argumento opcional, end, representa como ele vai quebrar a string. Tá? Então eu vou fazer 2 prints em sequência, só para vocês entenderem o funcionamento do end. Porque por padrão, o print do Python quebra uma linha. Você faz uma execução do print, as próximas coisas que forem impressas vão aparecer na linha de baixo. Dá para controlar isso usando end. Eu posso falar que end é algo diferente da quebra de linha. Por exemplo, eu posso falar que end é 2 quebras de linha. Ou nenhuma quebra de linha. Um espaço, talvez, uma vírgula. A gente que escolhe. E nesse caso aqui, então, ele não vai quebrar uma linha de um print para o outro. Então fica todo mundo na mesma linha. Full e depois o bar. Tá? Então o end controla se o Python vai quebrar ou não e como exatamente ele vai quebrar. Por padrão, ele quebra a linha com uma única nova linha. Legal. E file e flush.
Vou primeiro falar sobre o flush, que ele é um pouco mais fácil. O flush, ele pede para o sistema operacional imprimir aquela linha imediatamente. A princípio parece que é algo meio desnecessário, mas rapidamente, quando a gente começa a fazer programas, principalmente programas que fazem prints com muita frequência, vocês vão ver que às vezes o print fica meio atrasado com relação à execução do programa. Ou seja, você já imprimiu alguma coisa específica na tela, mas ele ainda não mostra no terminal. Isso porque o sistema operacional, por padrão, usa uma estratégia que a gente chama de cache. O que ele faz? Quando eu dou um print, ao invés dele mostrar imediatamente no terminal, ele guarda numa região de memória e de tempos em tempos ele realmente passa o valor que está naquela região de memória para o terminal. Tá? Isso serve para otimizar a execução do programa, porque pode parecer que o print é uma ação meio inócua, na verdade ela é extremamente complicada. Tá? Então, quando eu faço, por exemplo, esse comando aqui, print 42 elevado ao quadrado. Parece que a parte difícil do comando é elevar 42 ao quadrado, pelo menos para a gente, seres humanos. Para o computador, não, isso aqui é trivial. A parte difícil é imprimir esse número. Por quê? Pensa no trabalho que ele tem que ter para imprimir o número. Primeiro, ele tem que pegar o número, que está escrito em binário em algum lugar na memória do computador, e descobrir a representação decimal. E essa nem é a parte difícil. Achou lá os 4 dígitos que formam o número. E agora entra a parte difícil. Ele tem que controlar o terminal e essas operações não são triviais. Na hora de desenhar um, por exemplo, ele tem que saber a posição de cada pixel na tela, quais pixels ele vai mudar, como que ele vai mudar, qual é o formato da letra do 1, como que ele vai calcular esse formato em função, né, o formato específico de cada linha que forma aquele dígito em função do tamanho da fonte do terminal, em função da resolução da tela. É tanta coisa e são tantas operações matemáticas complicadas que é covardia até pensar sobre a complexidade de elevar 42 ao quadrado. Né? Só para mostrar esse 1 na tela, para calcular quais pixels devem ser ativados ou não, não tem muito mais trabalho do que fazer aquela operação básica. Então, isso acontece com uma certa frequência, principalmente nesses primeiros programas mais simples que a gente faz, que o print é a parte mais complicada para o computador executar. E o sistema operacional sabe disso, e ele tenta otimizar o print, tenta fazer as coisas... uma das maneiras de otimizar é tentar imprimir seções mais longas de string de uma única vez. Ao invés de tentar imprimir um dígito, aí fica esperando o próximo comando, aí imprime outro dígito, ele consegue otimizar e fazer isso de maneira mais eficiente se ele receber vários dígitos de uma vez, então ele consegue calcular, por exemplo, qual é a caixa, a região no monitor que ele vai calcular para todos os dígitos e consegue otimizar as operações melhor do que se fosse imprimir dígito a dígito. E esse é o papel do flush. O flush serve para a gente desabilitar essa otimização que o sistema operacional faz naturalmente. A maioria das vezes não é necessário e nem é desejável, você só vai fazer o seu código rodar mais devagar. Mas às vezes, se tiver uma discrepância grande entre o ponto de execução do seu programa e o que ele mostrou na tela, às vezes faz sentido forçar o flush. Normalmente no Linux, o sistema operacional já faz flush naturalmente sempre que você quebra a linha. Então, cada vez que eu mando uma linha completa, o sistema operacional já garante o flush daquela linha. Então, ele vai, seria uma estratégia comum. Ele vai armazenando os caracteres da mesma linha numa região da memória, mesmo que demore vários prints para preencher essa região. E quando terminar uma quebra de linha, o sistema operacional manda para o monitor aquela linha, manda ele calcular quais pixels vão ser ativados e todo esse paranauê, e fica esperando o resto embaixo. Tá? O flush pode obrigar o sistema operacional a imprimir, a mandar para o terminal imediatamente um trecho da string, mesmo que ainda não tenha finalizado a quebra de linha ou algo do gênero. Certo? Se é um uso avançado, não vai ser necessário quase nunca ou nunca nesse curso, mas é algo que pode aparecer em aplicações reais, tá? Acho que é o que eu gastei mais tempo descrevendo e é o que é menos útil, provavelmente. Mas enfim, tanto que se vocês colocarem aqui um flush true, vai parecer que não fez diferença nenhuma. Basicamente, talvez tenha alguma diferença ali de milissegundos na execução, porque ele manda a string imediatamente, manda imprimir a string imediatamente, sem esperar a melhor hora, sem deixar o sistema operacional decidir a melhor hora de mandar a string para o terminal. Enfim, agora o último deles, o file, esse é importante, e ele tem esse valor padrão sys.stdout. Vamos ver o que é o sys.stdout. Sys.stdout é uma variável que existe no módulo sys. E o que ela representa? Ela representa o terminal. Se eu escrever
algo nessa variável, ela tem alguns métodos. Se eu escrever algo nessa variável, o que eu escrever vai ser impresso no terminal. O bar quebra de linha. Tá vendo? Eu escrevi na variável sys.stdout e ela apareceu aqui. Tá? Então, sys.stdout é um arquivo em Python. Ele é uma representação de um arquivo. E o terminal no Linux, ele é modelado como um arquivo. É como se fosse um arquivo onde, se você quiser digitar algo no terminal, você escreve no arquivo. Se você quiser ler algo, né, ler o conteúdo que foi impresso no terminal para mostrar na tela, por exemplo, você lê daquele arquivo. Então, terminal no Linux é modelado como um arquivo. E, na verdade, várias coisas no Linux e no Unix, que é o avô do Linux, são modeladas como arquivos. Mesmo periféricos do computador, coisas do tipo. Eu quero interagir com a minha placa de som. Existe um arquivo, um lugar especial do Linux, que representa a placa de som. Se você escrever nesse arquivo, ele vai tocar sons. Se você ler, não sei se dá para ler no arquivo da placa de som. Mas, por exemplo, se fosse o dispositivo que representa o microfone, ler daquele dispositivo teria o som, né? Você leria o som que a pessoa está falando na hora e que o microfone está capturando. Então a gente vai aprender um pouco a mexer com arquivos. Eu posso trocar essa saída para, ao invés de imprimir no terminal, imprimir num outro arquivo. E olha como funciona. Então vamos dar um print. E o file não vai ser mais sys.stdout. Vocês poderiam pensar, então eu digito o nome do arquivo aqui, hello.txt. Isso não funciona, tá? Ele dá um erro, fala que o string não tem atributo write, talvez não seja o erro mais útil do mundo. O que eu preciso é passar um objeto de arquivo, e eu posso criar um objeto, eu posso abrir um arquivo do sistema operacional usando a função open. Quando eu faço isso, dá outro erro, file not found error. Porque esse arquivo não existe, e na verdade, porque como eu estou escrevendo no arquivo, eu tenho que abrir o arquivo no modo de leitura, ou no modo de escrita. E eu preciso então executar essa função open, abrindo no modo de escrita, write em inglês. Tá? Isso aqui vai criar um arquivo chamado hello.txt e escrever hello world dentro desse arquivo. Então essa é uma maneira de interagir com arquivos em Python. Se você quiser gravar informação no arquivo, você pode fazer isso. Aí, como eu sei o que tem nesse arquivo? Eu vou usar o truque do como que chama? Com exclamação eu consigo executar um comando do terminal. O comando do terminal que mostra o conteúdo de um arquivo, tem alguns no Linux. Não tenho certeza de como funciona no Windows. Tem alguns mais utilizados. O cat, o less e o more. Cat simplesmente mostra o conteúdo do arquivo. hello.txt, agora ele existe. E tem aqui hello world. Os outros comandos fazem coisas parecidas. O more mostra o conteúdo também. E o less mostra o conteúdo, mas ele meio que isola numa tela separada. Tá? O less geralmente é melhor para arquivos grandes. Porque ele não mostra o arquivo inteiro, você pode paginar, pode andar para cima e para baixo no arquivo. Isso é mais útil para arquivos grandes. Tá, e se eu quiser escrever outra coisa? Hello world, como vão? Agora vamos ler nosso arquivo de novo. Vou ler com cat. E ele apagou o hello world. Oh, desgraça. Como que a gente faz para não apagar? Eu tenho que abrir o meu arquivo no módulo append. Mas vamos primeiro abrir no modo de escrita. No modo de escrita ele sempre apaga o arquivo, começa do zero e começa a escrever desde o início do arquivo. Tá? Então quando eu dou cat tem lá o meu hello world solitário. Agora se eu quiser colocar uma mensagem a mais embaixo, a gente precisa abrir no modo de append. Modo de append, de acrescentar, né? O mesmo append da lista, vai fazer exatamente isso. Ele vai colocar as linhas novas no final. E às vezes é isso que eu quero. Nesse caso é exatamente isso que eu quero. Tá? E com isso a gente consegue escrever em arquivos. Essa não é a melhor maneira de escrever num arquivo, porque eu estou abrindo e fechando esse arquivo o tempo todo. E isso não é necessariamente muito eficiente. Tá? Talvez seja uma maneira um pouco, sei lá, robusta, ou pelo menos você vai saber o que aconteceu com aquele arquivo durante a execução do programa da forma mais previsível possível, mas tem um certo impacto de memória. Normalmente a gente manipula arquivos salvando esse arquivo numa variável. hello.txt. Vamos abrir no modo append. Vou chamar de FD, File Descriptor, é um nome comum para dar para esses arquivos, que é um descritor de um arquivo. Ele representa um arquivo e algumas operações que você pode fazer no arquivo. Tem várias aqui. Eu vou mostrar as principais. Tá? Para um arquivo no modo de escrita ou de append, uma das principais é a write. Vou escrever alguma coisa aqui e vou escrever alguma outra coisa. Tá? Quando eu mostro o nosso arquivo,
getHello.txt, vocês vão ver uma coisa, ele não mudou. Por que não mudou? Porque o write faz aquilo que eu falei. Lembra que eu mencionei sobre o método flush? Ele não grava imediatamente no arquivo. Isso não é uma otimização específica do terminal, é uma otimização que o Linux faz para todos os arquivos. Então, quando você pede para escrever algo num arquivo, ele não escreve imediatamente. Eu preciso ou fechar o arquivo ou pedir para o sistema operacional gravar a informação imediatamente. Tá? Eu posso pedir usando a função flush. Quando eu executo o flush, agora ele mostra, né, ele grava aquelas mensagens no arquivo. E notem o seguinte, eu escrevi alguma coisa, depois outra coisa, e todo mundo apareceu na mesma linha. Porque a função write não coloca as quebras de linha para a gente automaticamente. Então, se eu quisesse que essas duas frases ficassem em linhas diferentes, eu teria que ter colocado alguma coisa, /n, outra coisa, /n. Eu posso escrever um /n aqui, uma quebra de linha. Notem aqui, ele retorna um número. O número de caracteres que ele escreveu no arquivo. Dá outro /n e um tchau. Tá? Se eu mandar dar um cat hello, às vezes ele escreve algumas das coisas que você escrever com write, às vezes não. Isso é uma configuração do sistema operacional, qual o tamanho do que a gente chama do buffer de escrita. Quantos caracteres ele espera acumular na memória para começar a escrever de fato no arquivo. Então eu poderia dar o flush, ou quando a gente sabe que vai terminar de usar o arquivo, é sempre bom executar essa função close para pedir para o sistema operacional fecha o arquivo, libera tudo, grava tudo que tem que gravar no disco rígido e limpa todas as referências na memória aquele arquivo. Quando eu faço isso, vocês vão ver que ele grava o tchau. Tá? Ele finaliza o arquivo e não perde nenhuma informação. Tá, então isso foi... Eu estou trocando aqui a coisa, leitura de arquivos. Scripts Python a gente já mencionou, né? Foi o exemplo do Colapse. Depois eu faço algum outro. Tá, isso foi a leitura do arquivo no modo de escrita. E se eu quiser ler o arquivo? Eu abri o arquivo no modo de escrita. Se eu quiser ler, posso abrir Open, hello.txt, no modo de read, leitura. Salvo na variável. E agora a gente pode usar a função read para ler o conteúdo do arquivo. Ele lê todo o conteúdo do arquivo como uma string. Não é tão importante, mas é bom de qualquer maneira fechar os arquivos que você abre para escrita, para leitura, desculpa. Isso é mais importante nos que foram abertos para escrita, mas é bom fechar todo mundo para liberar um pouquinho de memória do sistema operacional. Tem algumas vantagens. Tem outra maneira de ler um arquivo, que eu posso ler dentro de um laço, para cada linha no arquivo. Dentro do laço, o que ele faz? Ele lê linha a linha. Tá? Então, eu posso iterar em cima de um arquivo, lendo cada hora uma linha daquele arquivo. Aqui ficou estranho, ele quebrou duas linhas, porque quando a gente lê a linha do arquivo, eu vou mandar ele imprimir uma representação da linha, ou seja, ele vai imprimir a string da maneira como que se escreve no código, e não de acordo com o conteúdo da string, propriamente dito. Tá? Quando faz isso, você vê cada linha o que tem. E na linha ele coloca a quebra de linha, né? o caractere que quebra a linha explicitamente. Então, se eu quiser eliminar esse caractere, a gente tem que tirar manualmente. Pode dar um strip /n, por exemplo, alguma coisa assim. Tá? Então é muito comum ler um arquivo linha a linha, porque vários arquivos têm uma estrutura onde cada linha tem uma informação, por exemplo, e isso é um jeito útil de fazer isso em Python. Tá? Existem outras funções, outros métodos, eu não vou entrar em detalhes, tá? Eu falei os principais, são write, read, ler um arquivo assim num laço, e o flush e close, né, para escrever o conteúdo do arquivo no disco rígido do sistema operacional. Tem alguns que dá para imaginar o que eles fazem pelo nome, né? Sei lá, read line deve ler uma linha. Mas tem outros que talvez sejam mais misteriosos, eu não vou entrar em detalhes aqui não. Tá? Então isso foi leitura, eu devia ter falado leitura e escrita de arquivos, porque funciona para os dois. E agora nossos dois últimos tópicos são formatação de strings e JSON. Eu vou inverter a ordem, porque o JSON tem mais a ver com essa parte de leitura e escrita de arquivos. Por enquanto, a gente está lendo e escrevendo esses arquivos como strings. Mas, às vezes, a minha informação é mais complicada. Por exemplo, info igual a 1, 2... É uma lista de números. Existem alguns formatos para salvar um objeto Python num arquivo. Certo? Um dos mais comuns é um formato chamado JSON, que não é um formato do Python, ele é mais universal, ele veio do JavaScript e funciona em praticamente qualquer linguagem de programação que existe. É um formato muito popular, inclusive
para trocar informação entre programas escritos em diferentes linguagens de programação. Eu vou importar o módulo JSON e eu vou mostrar algumas funções. Eu posso usar essa função dumps, que pega um objeto Python e cria uma string que representa aquele objeto. O JSON não aceita qualquer objeto Python, ele só aceita objetos relativamente simples. O objeto tem que ser formado por números, strings, booleanos, né, verdadeiro e falso, unknown, que eu ainda não falei muito sobre ele, mas é um valor que representa o nada, dicionários e listas. E pode ser listas de listas, dicionários de listas, listas de dicionários, você pode mesclar isso do jeito que quiser. Tá? Então, se o nosso objeto só contiver esses valores básicos, essas informações básicas, a gente pode salvar num arquivo usando JSON. Tá? O dumps salva num arquivo, mas não no arquivo, ele retorna uma string com o conteúdo daquele JSON. Se eu quiser salvar num arquivo, eu uso a função dump e passo um arquivo, open, sei lá, info.json. JSON é a extensão comum para esses arquivos. Eu tenho que salvar abrindo o modo de escrita, para ele poder escrever nesse arquivo. Quando a gente faz isso, dump, eu tenho que falar o quê? Info no arquivo. Desculpa, gente. Eu tenho que falar o que eu vou escrever no arquivo. Vamos de novo. Info no arquivo. Tá, agora ele vai criar um arquivo info.json. Eu posso ver o conteúdo usando cat info.json e tá aqui, aquela string Python. E eu posso recuperar esse conteúdo usando a função que faz o reverso, que é a load open info.json. Agora eu tenho que ler no modo de escrita. E quando eu faço isso, ele recupera a lista como uma lista Python e não como uma string. Isso é ótimo. Isso é ótimo, porque agora eu não preciso tentar transformar a string numa lista de números. Já está preparadinho aqui para a gente. Então é isso. O JSON ele tem essas duas funções importantes. JSON.load, que carrega o conteúdo de um arquivo. Eu tenho que passar um arquivo no modo de leitura para a função JSON.load. E a JSON.dump, que recebe um objeto e um arquivo, e ele vai gravar o objeto no arquivo. Uma representação do objeto no arquivo. Certo? E também tem as funções parecidas, são dumps e loads. Qual a diferença delas? O dumps, em vez de salvar num arquivo, retorna uma string, e o loads, ao invés de carregar de um arquivo, ele carrega o JSON a partir de uma string. Mas não interessa tanto a gente. Tá? E finalmente aqui, formatação de strings. Eu vou, como que chama? Vou discutir aqui esse último tópico, como que eu controlo exatamente a maneira como print ou como você vai interpolar strings, objetos dentro de strings no Python. Aí o Python tem uma mini especificação para fazer isso, eu vou falar sobre ela agora. É para estar numa aba aqui, mas não está. Enfim, essa especificação é complexa, eu não vou falar todos os detalhes, é uma mini linguagem do Python e funciona assim. Você pode executar dentro do print, mas não tem nada específico do print. Na verdade, é uma operação de strings. Então, só pegar alguns exemplos aqui. Eu vou pegar alguns números, sei lá, algum nome. E eu quero usar isso, construir strings que mostrem esses valores, mas controlando com muita precisão como a gente vai mostrar esses valores. Tá? Então, o jeito mais comum de fazer isso é por interpolação. Então, eu vou colocar, sei lá, n igual a 42, por exemplo. Não igual a 42, igual ao valor que está dentro da variável n. Ótimo, n igual a 42. Mas eu posso formatar esses números de várias maneiras. Vamos escrever o pi. O pi é mais interessante, porque tem casas decimais. Tá? Por exemplo, eu posso querer controlar o número de casas decimais. Posso querer controlar o espaço que ele ocupa na linha, o alinhamento, se vai alinhar à esquerda, à direita, enfim. Para fazer isso, a gente usa essa mini linguagem. E ela é complicada, ela tem vários pedaços aqui, e todos eles funcionam assim, pi, e aqui eu coloco alguma coisa. Tá? Eu vou descrever que tipo de coisas a gente pode colocar aqui, com algum detalhe, mas nem tanto. Eu posso colocar qualquer um desses modificadores. Então, esse tal do fill, o alinhamento, o sinal, um hashtag que já eu falo para vocês o que significa, um zero opcional, tudo isso é opcional, largura, agrupamento, precisão, tipo. Tá, então vamos lá. Primeiro, eu quero discutir, eu vou começar pela largura, porque é mais fácil de entender. Como tudo isso aqui é opcional, eu posso passar só a largura. E o que é a largura? A largura é um conjunto de dígitos. Ou seja, eu posso digitar aqui 10, por exemplo. O que significa isso? Ele vai usar 10 caracteres para representar o pi. Tá? Nesse caso, por padrão, ele alinha à direita. E aqui tem uma opção align, que diz que maneiras a gente pode alinhar. Eu posso alinhar à esquerda, à direita, esse igual ou centralizado. O igual,
ele é uma coisa, é um detalhe específico de números. Geralmente não se usa muito. Tem a ver com como ele vai colocar o sinal. Deixa eu colocar menos π aqui. O igual faz isso, ele deixa o sinal alinhado aqui antes do número, se o sinal for necessário. Tá? Mas em geral é como se fosse alinhar a direita. Então a gente pode alinhar a direita, a esquerda, a direita. Por exemplo, aqui alinho a esquerda. Posso centralizar. Tá? Então aqui com a largura eu controlo quantos dígitos ele vai gastar e eu posso escolher um alinhamento diferente do alinhamento à direita, que é o padrão. Depois tem ponto precisão, então eu posso controlar, que eu posso falar, eu quero gastar 10 dígitos, ou vamos melhorar aqui, diminuir 5 dígitos para mostrar meu π. Vamos colocar aqui, sei lá, 5 e com uma precisão, e eu escolho aqui de 2 casas decimais. 2 casas decimais, precisão não é de casas decimais, é o número de algarismos significativos, certo? Então eu estou com π, com 2 algarismos significativos, isso dá 3.1. Se fizesse 3 algarismos significativos, 3.14. Ainda posso controlar o alinhamento. Tá? Se vocês repararem que o alinhamento ele tem uma opção que pode aparecer antes do alinhamento, fill. É o caractere que a gente vai usar para preencher o espaço vazio. Então deixa eu só aumentar o alinhamento, eu quero colocar ele à direita. Deixa eu gastar um pouco mais de caracteres. Ótimo. Tem esse espaço aqui de alinhamento. E o meu alinhamento eu posso, por exemplo, colocar assim, 0 à direita, 6.3. Significa que ele vai usar o dígito 0 para preencher o espaço, alinhando à direita, com 6 dígitos, 6 casas, ou 6 caracteres de largura, e 3 casas decimais, 3 dígitos de precisão. Começa a ficar complicado, né? Posso colocar qualquer coisa aqui, qualquer caractere, que ele alinha, ele preenche com um underscore, por exemplo. Então, esse é o fill. Depois tem um sinal opcional. O que esse sinal significa? Eu posso colocar aqui ele mostra o que é o sinal. Ele diz como que ele vai mostrar o sinal. O único que faz efeito aqui é o mais. O mais obriga ele a mostrar um sinal de mais, mesmo se o número for positivo. O menos é o comportamento padrão, ele só mostra o sinal se o número for negativo. E o espaço estava lá possível, não sei o que ele faz. Tá? Então, se eu quiser forçar que ele mostre o sinal, eu coloco antes da largura um sinal de mais aqui. Tá? Eu posso omitir o alinhamento, dá para fazer várias coisas aqui. Então a gente tem o sinal, hashtag e o zero. Hashtag, que era mesmo? Tá. O hashtag, ele é algo meio estranho. Alguns números podem ser representados de maneiras diferentes. O hashtag troca a maneira que ele vai representar. Tá? No caso aqui não fez diferença. Mas, por exemplo, quando você pede para representar um número, eu vou pegar o n no modo binário, cadê? Precisão não vai permitir. Você tem um tipo de representação e a outra. Hashtag troca as representações. Geralmente ele coloca um prefixo, assim, números binários, mas usa avançado, não importa muito não. Largura, precisão e o tipo. O tipo, vamos lá, no último. Existem vários tipos, e aqui tem uma lista grande de tipos. Como que ele vai interpretar aquele valor? O tipo padrão é esse, é o S, ele representa como string. E tem várias variantes. Eu posso representar números como binários, octais, decimais, hexadecimais, enfim. Não vou entrar nos detalhes aqui, até porque a gente ainda vai estudar essas representações. Posso usar notação científica, posso pedir para o Python escolher, basicamente, que esse G aqui, que é o formato geral. Posso representar como porcentagem. Porcentagem é legal, ó. Vamos ver o π. π, se eu mandar representar em notação científica. Assim, legal. Se eu mandar representar como ponto flutuante, é a representação padrão, não faz muita diferença não. Posso controlar o número de casas decimais. Se eu quiser representar como porcento, eu coloco 1% no final e ele faz automaticamente, ele trata o π como se fosse uma fração, ele trata o número como se fosse uma fração. Então o π representa 314% e alguma coisinha. Tá? A maioria das porcentagens vão ser números de 0 a 1, né? Que seriam porcentagens entre 0 e 100, mas é lógico, a porcentagem pode ser maior que 100. Tá? E, bom, é isso. Essa é a mini especificação. E eu posso usar isso para controlar com mais detalhes como que eu vou mostrar os números e valores de saída do programa. Tá? Eu vou fechar por aqui e é isso. Então, para vocês virem algum exercício, por exemplo, no Check.io que fala, eu quero que mostre os números com 4 casas de precisão. Você já sabe, na hora de formatar, tem que pegar o número. Não importar o π de verdade, importe π. π de verdade é de mentira, porque o π tem infinitas casas decimais, não só isso, mas enfim. Se você não quiser representar nem isso,
Se eu quiser 4 casas decimais, coloco meu pi com um ponto 5, né? Desculpa, seriam o número de dígitos significativos, não casas decimais. Aí mostro aqui dessa maneira. Em alguns problemas eu vou pedir coisas desse gênero para a saída ficar mais previsível. Tá certo? Então é isso, gente. Fechar por aqui. Até mais.